Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você todas as noites debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Toda noite o programa Assunto Cidade recebe um convidado, uma pessoa especial e de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. E hoje nós temos a honra de receber aqui o consultor financeiro Cláudio Aguiar. Cláudio, uma boa noite para você. Obrigado mais uma vez pela presença. Deixo primeiro espaço para você cumprimentar os telespectadores. Obrigado, Valdir, pela oportunidade. Aos telespectadores, um grande abraço. Um abraço para a Kátia, para o Rodrigo. E é uma honra poder voltar ao seu programa agora no estúdio novo, na nova estrutura. Parabéns pela estrutura, ficou fantástico. Lembrando a todos os telespectadores que o programa Assunto Cidade é transmitido pela TV Ilha do Sol, retransmissora do canal Futura aqui em toda a Baixada Santista, pela NET, TV Itapema e também em sistema aberto, sistema UHF, número 36. Continua sendo transmitido normalmente pela emissora Guaru TV, programa original da emissora Guaru TV, e também pela nossa TV, canal 822, e também pela TV Guarujá. O programa Assunto Cidade, então, hoje tem como tema as questões financeiras. Aquela questão que você chega agora, começa o finalzinho de ano, né, Cláudio? As pessoas se empolgam com o Natal, querem comprar presente. Primeiro começa com amigo secreto, já começa a pensar em amigo secreto. Depois começa a fazer a lista da família e tal, e o orçamento vai embora. Natal é uma época perigosa para o consumo, não é não? Natal é uma época perigosa para o consumo, Valdir. E estava comentando hoje de manhã, né, que nós temos várias datas comemorativas ao longo do ano, né? Então nós temos Dia dos Pais, Dia das Mães, o Natal, o Ano Novo, o Dia das Crianças. E essas datas, elas são feitas realmente para poder aquecer a economia. E é interessante que a economia esteja aquecida porque, de uma forma ou de outra, tudo aquilo que você compra está ligado a você. Certo. Então nós temos aquela falsa sensação assim, comprei um botijão de gás, no que eu ajudei a minha família? Em algum momento você ajudou, sim. Claro. Na minha família ninguém trabalha na empresa de gás, mas quando você comprou o gás, a produção, o transporte daquilo, de alguma forma aquele dinheiro ele volta ao comércio, porque a pessoa que recebeu o salário para poder trabalhar naquela empresa gasta na outra loja que mantém o seu emprego. Então isso aquece, mas tem que ter... É a roda viva da economia. Né? É a roda viva da economia, só que nós temos que ter alguns direcionamentos da hora de gastar, como gastar. O Natal é a época que as pessoas mais sentem a vontade em gastar, porque tem juntar a família. Eu fui vendo alguns dados, é a época do ano que as pessoas mais pintam casas. Então as empresas de tinta agora estão todas fazendo promoções de tintas, entre outras coisas, porque as pessoas elas querem começar o ano com a casa pintada, entre outras coisas. Mas no ano que vem nós temos alguns vilões, né? Você tem razão, porque volta e meia sempre se escuta, né? Antes do fim do ano eu preciso pintar minha casa. Antes do fim do ano tem que pintar minha casa, virou um costume. É verdade. Mas no começo do ano está nos esperando o IPVA, o IPTU, a matrícula escolar, o material escolar, são contas fixas. Aí você acumula tudo e o volume de dinheiro recebido, o que fazer se de repente o volume que eu tenho não consegue pagar todas as contas, quem pagar, como pagar. É a grande dúvida que nós temos hoje no mercado e geralmente a dívida que você adquire no começo do ano, a conta que você não honrou no começo do ano, ela fica presa com você ao longo do ano todo, impossibilitando outras coisas. Então nós temos que prestar muita atenção na hora de começar o ano, saber gastar para poder começar o ano. Todo mundo se empolga, é bom gastar, ele te dá uma adrenalina, te dá uma sensação de alegria, você poder gastar, mas não poder pagar dá uma sensação de tristeza dobrada. Né? Ô Cláudio, nós falamos de outras datas, né? Por exemplo, Dia das Mães, mas aí o sujeito tem uma mãe, mais a sogra, vamos dizer, 2 presentes, né? 2 presentes. Agora, o Natal a coisa fica mais universal, né? Você quer comprar presente para todo mundo, né? Para o vizinho, para o afilhado. No trabalho, para o amigo secreto, aí agora tem o inimigo secreto. O inimigo secreto. Qual é o ideal? É o cidadão reservar uma parte do seu orçamento? Qual é a fórmula? Existe uma fórmula ideal para isso? Existe uma fórmula ideal para isso. Você tem que ter, toda vez que você olha para uma conta, você não pode entender que ela é minha hoje. Nós temos as contas fixas que todos os meses estão lá, que é a água, a luz, aluguel, IPTU, entre outras coisas. Então nós temos que ter as contas fixas e quanto eu posso gastar. O ideal é que nós possamos pagar as contas fixas, valor igual a ele nós tenhamos para poder guardar.
E o que sobrar, além disso, poder fazer esse investimento. Aí vem aquela resposta, não, mas as minhas contas, elas encerram todo o meu orçamento. Então, nós vamos, se você estiver nessa situação, iremos fazer o Natal de muitos cartões de Natal. Lembra daquela ocasião que nós mandávamos cartões de Natal? Não existe desmérito nenhum você mandar um cartão de Natal, que é presente maior do que você poder demonstrar o seu sentimento. A sua lembrança. A sua lembrança, de forma escrita, que você vai lá, você monta, a pessoa vai lá e guarda. Eu tenho um cartão de Natal de 10, 15 anos atrás. Agora, lógico, se você tiver condições para poder ir ao mercado comprar, é interessante que você venha a fazer isso, até porque você aquece a economia. O Lula, na ocasião daquela crise nos Estados Unidos, ele falou assim, olha, no Brasil não chegará nenhuma marola. Exatamente, uma marolinha. Né? Nem a marolinha, porque ela tem um tsunami. Quando ele falou aquilo, ele não tinha nenhum dado estatístico que comprovasse que o Brasil não seria afetado. Agora, uma certeza ele tem. Se o brasileiro parasse de consumir, o país ia quebrar. Então, o que ele fez? Ele colocou uma injeção de ânimo. Exato. Continue gastando. Não se preocupem com a crise. Não guarde o seu dinheiro. Continue investindo. E deu certo, né? Chegou realmente, nossos impactos, eles foram, você consegue enxergar o impacto, mas ele não teve a metade da proporção do que aconteceu nos Estados Unidos ou Europa. Europa, hoje nós temos 70% dos jovens desempregados. Né? Só a Grã-Bretanha que não quebrou totalmente, que é aquele círculo entre a Escócia, a Irlanda, a Inglaterra. Agora, todo o resto, nós temos jovens desempregados. Portugal manda para o Brasil, todos os dias, 400 portugueses embarcam nos aeroportos brasileiros apenas para trabalhar. Então, em outros tempos, nós atravessávamos o oceano para podermos trabalhar lá. Trabalhar de pedreiro, carpinteiro, entre outras coisas. Então, realmente não chegou, porque ele deu incentivo à economia. Mas nem todas as classes, nem todas as formas de gastar são formas corretas. Claro. Nós vivemos hoje o Brasil, nós sempre tivemos um triângulo quando nós falávamos sobre economia. Então, tínhamos um triângulo, lá em cima a parte mais rica e lá embaixo a parte mais pobre. Uma pirâmide, você fala. Uma pirâmide, né? Nós tínhamos um triângulo formando uma pirâmide. Hoje nós temos um losango. A nossa classe média, ela é superior à classe pobre. Mas é uma classe média que está em ascensão, é uma classe média muito jovem, né, que acabou de se inserir, né, dentro do país, mas a forma como gastar, a forma como fazer um financiamento de um veículo, a forma como gastar o cartão de crédito ainda não foi determinada de forma fácil. Nos Estados Unidos, você trabalha no McDonald's, você consegue financiar uma casa e um carro, uma vez que os juros lá é 2% ao ano. No Brasil, a gente vai ver o cartão de crédito a 17% ao mês. O carro a 3% ao mês. Então, aqui você trabalha 4 meses para poder pagar impostos, 4 meses para poder pagar os juros sobre juros, que são os juros abusivos, e os outros 4 meses para poder pagar a conta dos outros 12. Por isso que o país não desenvolve. Você falou desse período da marolinha, do Lula, né? Desse estímulo que estava representado na fala do presidente da República, quer dizer, a mais alta autoridade da nação. Na sua visão, essa injeção de ânimo foi boa para o governo e para todas as pessoas, na medida em que a produção também se manteve aquecida? Exatamente. Ele foi muito... A fala, não sei qual foi o autor, não é dele, certamente. Né? Mas foi uma bela jogada de marketing. Mas foi uma bela... empresarial. Foi um golaço, porque quando ele falou aqui não vai chegar nenhuma marolinha, os investidores continuar investindo. Porque como é que o investidor faz? O investidor ele coloca uma fábrica da Hyundai. A Hyundai ela vende veículos não muito mais caro, na sua classe, a sua linha mais econômica, não muito mais caro do que R$25 mil. Então quem compra esses veículos somos nós. Então o que ele fez? Com isso, as pessoas continuaram a comprar carro, continuaram a comprar casa, continuaram a financiar veículos. Aí os grandes investidores, que geralmente são os primeiros a fugir, não, vamos continuar aqui, porque aqui as pessoas continuam comprando. Enquanto nos Estados Unidos, quando se falou em crise, o que eles fizeram? Pararam de comprar. Eles não compravam carro, não trocavam eletrodoméstico, não compravam casa, começou a desempregar em cadeia, porque quando ele desempregou o metalúrgico, quando ele desempregou alguém que trabalhava numa fábrica de veículos, automaticamente ele também se desempregou. Porque se eu sou o dono de uma quitanda e o rapaz da fábrica de veículo parou de ganhar o seu salário como montador de carro, ele deixa de comprar na minha quitanda.
Então, isso, de alguma forma, isso vai te atingir. Então, quando o presidente ele falou, não, aqui não vai chegar nenhuma marolinha, ele poderia falar outra frase, continue comprando, continue gastando. Mas quando você fala para o outro, gasta, chega a ser até pejorativo. Né? Você fala, continue gastando, não é uma frase que soa bem. Agora, quando você fala, não tenha medo da crise, né, no Brasil não vai chegar nenhuma marolinha, aí as pessoas que, de uma forma comum, iriam pegar os seus valores, iriam guardar, esperando chegar a crise, elas não guardaram, elas continuaram colocando o seu dinheiro no mercado, trocando carro, comprando tênis, comprando casa, reformando casa, e dessa forma eles conseguiram fazer com que as vendas continuassem acontecendo. Foi a maior jogada de marketing do governo, do presidente. Se não fosse aquele incentivo que ele deu, certamente teríamos guardado dinheiro, aí os investidores teriam ido embora, porque geraria desemprego, nós teríamos quebrado. Aí o que acontece quando você quebra? Isso que aconteceu na Argentina. O argentino ele tem um grande volume de dinheiro, só que o dinheiro dele não vale nada, porque as fábricas, os investidores abandonaram, aí ficou escassez de produto. Então hoje um copo de vidro que custaria R$3, pela escassez de produto passou a custar 10. Então inflacionou o meu dinheiro, ele deixou de valer. Então eu tenho uma grande quantidade de dinheiro, mas o meu dinheiro não compra mais. Nada. Não tem como comprar nada. Me ajuda a entender uma coisa. Os juros são os grandes. É o grande vilão de qualquer economia, da economia nacional, por exemplo, da economia brasileira, por exemplo. Apesar do país ter passado ao largo de toda essa crise financeira, como você mesmo exemplificou, nos Estados Unidos as pessoas pararam de comprar e a produção, de certa maneira, sofreu um impacto negativo. Mas hoje, quando a economia americana começa a sair do vermelho, pouco se mexeu nos juros. Os juros nos Estados Unidos não foi alterado, você mesmo falou, continua sendo de 2%, 3%. Por que a gente não aproveita, por que o Brasil não consegue aproveitar esses bons momentos para reduzir, por exemplo, esse grande vilão que são os juros? Existe uma frase, e eu escuto muito isso na televisão, e você como jornalista conhece muito mais do que eu, que fala assim, que esse país é um país de banqueiro. Né? Aí eu me perguntava quando criança, mas o país é um país de banqueiro e eu já ouvi falar que o Silvio Santos seria candidato a presidente, e o Silvio Santos não é banqueiro, já ouvi falar, então a gente vai nos nomes. Aí você tenta puxar na memória, Valdir, que dono de banco que você conhece que já foi candidato a alguma coisa? Nenhum. Dono de banco não se envolve em política. Por que eles estão falando que o país é um país de banqueiro? Na verdade, no Brasil, as leis que determinam a fórmula como o banco cobra juros, ela é toda errada. Né? Por isso que aqui é um país de banqueiro. Né? Banqueiro manda sem aparecer. Manda sem aparecer. Então, eu sou perito do INADEC, que é o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, junto com o Celso Russomano. O Celso Russomano me manda as perícias e eu mando para ele. O Celso, em determinada ocasião, no Congresso, tentou aprovar uma lei tentando fazer com que os bancos não cobrassem dentro dos juros uma fórmula matemática chamada price. O que é o price? É o juros sobre juros. Então, é o capitalizar os juros. Então, o Celso tentou passar isso. Passou no apagar das luzes na Câmara, chegou no Congresso, no Senado, tomou pau. Não consegue passar. Como juros sobre juros? Você pega R$10, eu te empresto R$10, né? Eu falo assim, Valdir, você vai me dar todo mês 10% desse valor. Então, você tem que me dar todo mês R$11. R$11. Só que o que o banco faz? O banco ele faz diferente. O banco ele trabalha com R$10, todo mês R$1. Nesse R$1, para o mês seguinte, o banco coloca mais 10% do R$1, que a gente chama de juros sobre juros. Dentro da matemática, o nome desse cálculo é cálculo matemático de nome Price. Então, Price foi um cidadão que ele criou essa forma matemática. Então, se eu te emprestei dinheiro, você me deve aquele dinheiro, os juros do dinheiro. Só que aqueles juros, todo mês, eu vou colocar o mesmo percentual sobre aqueles juros, que a gente chama de juros sobre juros. Desconfie se eu ouvir palavras Price, então. Se eu ouvir a palavra Price ou juros compostos, no Brasil, isso acontece comumente. Então, por exemplo, a CFA Soluções, eu faço perícia para todos os escritórios para eles poderem entrar com ações. Geralmente, a maioria, dentro do judiciário, a grande maioria entende que essa fórmula é uma fórmula irregular. Mas para quem não reclama, vai ter que pagar o preço. Para quem não reclama, vira uma fórmula regular e você acaba pagando 3 veículos ao invés de um. Então as pessoas têm aquela sensação assim, quanto é os juros? O juros está 6% ao ano, que é o IGPM. Não é esses juros. Esses juros no Brasil ele está controlado. Você tem 6% ao ano e isso há 5 anos está entre 4% e 6%. É um juros muito baixo.
Né? Para você ter uma ideia, em 1993, nós tivemos 3.500% de juros só nesse ano. Em 93. 3.500% no único ano. Sem inflação. Sem inflação. Hoje nós vamos contabilizar 6% ao ano. Então nós tivemos uma mudança radical sobre a questão dos juros. O nosso dinheiro vale muito mais. Por isso que hoje o povo brasileiro é um povo próspero, um povo com mais recursos. Mas, por outro lado, ninguém mexeu com as leis quando se fala em banco. Ninguém falou banco. Você vai nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão, você assim, as 10 empresas que mais ganham dinheiro, você vai encontrar o banco entre 12º e 13º. Você chega no Brasil, as 10 empresas que mais ganham dinheiro. 9 bancos. As 4 primeiras são bancos, depois a 6ª e a 7ª são bancos. Sempre está ali na briga o Itaú ou o Bradesco. Então, o Itaú e o Bradesco, você vai numa agência hoje, lá tem 10 funcionários, eles ganham mais dinheiro do que a Cosipa, por exemplo, que emprega 2.000 pessoas. Exatamente. Eles ganham mais dinheiro do que a Volkswagen, por exemplo, que emprega 40.000 pessoas no Brasil. E todo ano nós somos metralhados por um noticiário com recordes, constantes recordes de lucro dos bancos. Exato. Então, não é só mexer na questão econômica do Brasil, uma vez que você tenta diminuir a taxa de juros sobre aquilo que o dinheiro deixa de valer. Não, isso aí eu acho que está mais do que superado. Tanto que hoje, nosso gráfico, nós temos um losango. Mais gente na classe média do que na classe baixa. Agora, tentar colocar na cabeça dos bancos, ou através de lei, ou de uma outra fórmula, que não é assim que tem que se agir. Até porque todos os recursos de banco que nós temos nesse país, a grande maioria vem do exterior. Porque lá no exterior, os Estados Unidos 2% ao ano. Você vai no Japão, mal dá 1% ao ano. Mal 1%. Então eles pegam o dinheiro do Japão, vem no Brasil e monta a financeira. Então hoje a gente encontra uma financeira a cada esquina. Antigamente encontrávamos uma padaria a cada esquina, lembra como é que era? Claro. Cada esquina tinha uma padaria. Hoje cada esquina que você vai tem uma financeira. Aí você fala, qual é a origem? Que é um livro que eu estou escrevendo. A origem do dinheiro no Brasil. Estou concluindo um livro que fala sobre tudo, de onde vem esse dinheiro. Qual é a origem do dinheiro? Quando você passa na Tiago Ferreira, você vê uma financeira a cada esquina. Claro. Quando você vai no centro de Santos, você vê uma financeira a cada esquina. Esse dinheiro ele vem do exterior para o Brasil, porque esse dinheiro aplicado no país deles rende um dinheiro bom, mas não é o que eles gostariam. Porque no Brasil, nossas leis são feitas para banqueiro. Correto. Aqui o banqueiro não vai preso, ele coloca os juros como quer, ele monta a financeira como quer e dificulta que o país cresça, porque as pessoas passam a pagar mais juros. Tá. Ou seja, trocando em miúdos, comprar é bom, porque ativa a economia, aquece a economia e mantém a produção funcionando. Mas comprar a prazo é praticamente um crime contra si próprio e contra a pátria também. Exatamente, um crime contra si próprio e um crime contra a pátria. Você vai no cartão de crédito. O cartão de crédito ele é fantástico desde que você compre e você pague a fatura total. Ou desde que ele fique guardado na carteira o ano inteiro. Ou guardado na carteira o ano inteiro. Se você pagar a fatura total, você está pagando pelo produto exatamente aquilo que você pegou na gôndola. Exato. Agora, Valdir, se você pagar o tal do mínimo, está perdido. Está perdido. 17%. Aí vem o juro sobre juros. Aí vem como uma avalanche. Com 2 meses você quebra. Então, eu vou dar um exemplo. O agiota, né? Vou falar o estudo de mercado, porque lá no nosso escritório eu recebo todos os tipos de cálculo. Cálculo trabalhista, cálculo civil, cálculo tributário. Eu recebo o cálculo de pessoas que vão lá. Olha, tudo bem? Eu peguei dinheiro com o meu vizinho. Eu escuto isso e me assusto, né? Eu peguei dinheiro com o meu vizinho e eu peguei R$1.000 e o meu vizinho ele falou que se eu pagasse um mês ele quer receber 1.100, mas eu não consegui pagar em um mês, estou pagando em 3 meses e ele quer 1.300. Isso é certo? Eu falei, não é certo, porque no Brasil, qualquer cidadão que não seja banco, que cobre acima de 1% ao mês, se chama agiota, lei da usura. E aí é crime. Isso, é crime. Ah, tá. Só que o agiota está cobrando 10%. O cartão de crédito cobra 17%. E esse pode. Esse tem CNPJ, tem... E o cartão de crédito, ele sabe cobrar juros sobre juros, porque você tem que fazer uma conta que não é muito fácil de fazer. E o agiota, ele te empresta dinheiro, mas o agiota não consegue fazer essa conta. Ele coloca lá 10% de 1.100 e eu quero receber 100. Se você for no banco, você pegar 10% na fórmula matemática do banco, vai dar uns 1.250. O agiota foi preso e o cartão de crédito abriu mais uma loja em outra esquina. Abriu mais uma loja em outra esquina. Incrível. E todo mundo vai lá e aponta, que o agiota também não está certo, mas todo mundo vai lá e aponta o agiota, mas o banco,
ele não é apontado. Exato. O banco, aí quando você vai para os financiamentos das grandes campanhas, você sempre irá encontrar os bancos. Por que será que ninguém pensou que se o povo brasileiro pagasse menos juros, hoje você compra um carro, paga 3, compra uma casa, paga 3, cartão de crédito atrasou 2 meses, paga 3. Se você tivesse essa economia, você investiria esse dinheiro em educação para os seus filhos, você investiria na melhoria da sua casa, você investiria na sua segurança. Você não consegue fazer isso. Então, nós estamos sendo muito crítico, né? Não estamos conseguindo reduzir nem os impostos e nem os juros cobrados pelos bancos. Esquecendo a desvalorização da moeda, apenas os juros cobrados pelos bancos. Então, é evidente que está faltando aí uma postura de enfrentamento contra as instituições financeiras por parte dos governos. Exatamente. E é o que as pessoas têm feito, de uma forma geral. Como é que você consegue montar uma mobilização? Tem que ser uma coisa natural. Claro. Se você mobiliza naturalmente, as coisas acontecem. Então, há 5 anos, quando eu comecei a trabalhar como perito, eu comecei a fazer cálculos sobre isso. Eu lembro de uma vez que o cliente falou assim, não, mas ninguém pode ir com o banco é poderoso. É difícil você bater em banco. Como é que você vai conseguir resolver isso com o banco? E houve muito êxito. Então, no Guarujá, por exemplo, tem tantos processos contra banco no fórum quanto qualquer outro tipo de ação. Mas isso não existia, as pessoas não processavam banco. Então, hoje, as pessoas estão processando, estão buscando os seus direitos junto aos bancos. Alguns bancos reduziram os juros, mas não da forma correta. Outros bancos, só em você poder... Eu ligo para o banco e falo, olha, eu tenho um laudo pericial aqui que diz que a parcela do cliente está R$1.000, deveria ser R$650, porque você usou a fórmula tal, essa fórmula é ilegal, você deveria ter pensado do jeito tal. E o banco fala, não, tudo bem, eu não quero brigar. Eu vou refazer o carnê e vou enviar. Mas a pessoa tem que reclamar. Se a pessoa não demonstrar se isso está certo ou errado, não consegue fazer. Daqui a pouco nós vamos explicar direitinho como é que você pode utilizar esse tipo de atividade, que é o que o Cláudio Fernando Aguiar propõe, por exemplo, na sua empresa e na sua atividade profissional. Você pode utilizar isso ao seu favor, observando aí os cuidados necessários na hora de assinar um contrato. E importante também ressaltar que o Programa Santa Cidade não está aqui fazendo uma campanha contra o consumo no Natal, pelo contrário, estamos só fazendo uma campanha pelo consumo responsável. Lotem as lojas da Thiago Ferreira e de Guarujá como um todo. Não é uma campanha contra o comércio de Guarujá e Vicente Carvalho, mas em defesa do consumidor, para que ele tenha um ano de 2014, depois, menos traumático do que teria se começar a gastar tudo em dezembro, né, Cláudio? Exatamente. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já conversando com o Cláudio Fernando Aguiar, consultor financeiro. Passando para você cuidados com as compras de Natal nesse mês de dezembro que está começando. Voltamos já com o programa Santa Cidade rapidinho.